Olá, está começando mais um Viva Mulher e hoje vamos tratar sobre diagnóstico precoce de câncer infanto-juvenil, tratamento correto e o melhor, solidariedade. Roda a vinheta. Então, vamos conversar agora com a Michele Holanda, ela que é superintendente executiva da Associação Peter Pan. Vem pra cá, Michele. Que Oi, bom Joana, receber aqui. tudo Muito bom? prazer. Igualmente. Obrigada. Pode sentar-se. Falar um pouquinho sobre a Associação Peter Pan, porque nunca é demais a gente falar sobre solidariedade, caridade, né, iniciativas. Queria agradecer a sua presença aqui, mas queria que as pessoas em casa também soubessem o quão é importante a associação para o atendimento, para o acompanhamento daquelas crianças e famílias que estão em tratamento, né, contra o câncer infanto-juvenil. Obrigada por receber você. Eu que agradeço a oportunidade de mais uma vez estar conversando e mostrando para a sociedade a Associação Peter Pan. Embora a maioria, eu tenho certeza que já ouviu falar, mas assim, a gente está nessa luta contra o câncer, né, infanto-juvenil, desde 1996. Então, é uma luta grande, de muito tempo, e ela foi se aprimorando e a associação ela foi crescendo, né? Então, a gente tem cada vez mais desafios e precisa cada vez mais da ajuda da população, da sociedade. O Centro Pediátrico do Câncer, né, ele foi construído em 2010, né? Foi inaugurado em 2010, na realidade. Ou seja, ele já tem 15 anos, né? Então, assim, o primeiro foi o Hospital Dia, que foi há um tempo atrás, bem um tempo atrás, em 2000, mas o hospital mesmo que se conhece hoje, ele foi inaugurado em 2010. E o hospital, ele atende, a gente tem 16 programas, né, de promoção à saúde dentro do hospital. É uma parceria da Associação Peter Pan com o Hospital Infantil Albert Sabin, onde o Hospital Infantil Albert Sabin, ele traz a parte médica, né, enfermagem, medicação, e a associação forneceu toda a estrutura, né, do hospital, equipagem, muitas coisas somos nós que fazemos através de projetos. Então é uma parceria que só anda se os dois lados, né, tiverem realmente efetivando suas partes. Então, no hospital, a gente tem inúmeras demandas, né? São 16 programas de promoção à saúde. As crianças têm diversas necessidades, né? Então, assim, das mais diversas. E a gente tenta supri-las. Um dos programas que nós temos se chamava Visita Amiga, né? Hoje ele é Moradia Mais Saúde. Por quê? Como é que faz? Muitas dessas crianças, a condição de moradia é muito ruim. E aí, o que é que acontece? Para que o tratamento tenha êxito, precisa da medicação, normalmente a quimioterapia, né, e outras coisas. Precisa de nutrição, então a gente tem todo um programa de apoio à nutrição. E precisa também de condições de higiene em casa. E tem certas residências que não tem como, né? Às vezes moram 8 pessoas no mesmo cômodo, né? E a criança que está com a imunidade baixa, quando ela vai para um local desse, então a probabilidade dela retornar, né, para o hospital é muito grande. Porque pode pegar alguma doença. Exatamente. Né? Às vezes a condição de higiene do banheiro, entendeu? Então, assim, a gente faz reformas. Teve casos da gente já destruir a casa e fazer outra. Nossa, que maravilha. Então, são coisas que às vezes ficam nos bastidores que ninguém vê, mas que acontecem, né? E assim, uma coisa que a gente escuta muito, sabe, Joana, é assim, a Associação Peter Pan é muito grande, ela não precisa de ajuda. É exatamente o inverso. Né, por ela ser grande, né, por ela ter essa dimensão de atendimento, a gente faz cerca de 1.300 assistências todo mês, a Associação Peter Pan. São quantos assistidos? Porque assim, as assistências que a gente chama, às vezes um paciente ele tem mais de uma assistência, né, de algum programa. Então assim, no ano passado a gente fechou em quase 70 mil assistências, tá? Então assim, é muita coisa, são muitos programas, por exemplo, para apadrinhamento, né, que é o da sexta, né, que a gente fala, que é da nutrição mais saúde. A nutrição, a gente entrega para essas crianças cerca de 800 cestas, 850 todo mês. Então, assim, a gente precisa, né, do apoio da sociedade para que a gente não interrompa esse tipo de programa, porque tendo padrinho ou não tendo padrinho, a gente até então tem entregue a cesta. E tem vários outros programas, né? A gente tem um bazar que funciona, né? Vocês acham que tiveram até lá no dia do desapego, né? Sim, então, o dia do desapego foi agora dia 23 de janeiro, mas a gente funciona todos os dias, de 7h30 às 15h30. A gente recebe doações de roupas, sapatos, eletrodomésticos. Se tiver uma geladeira, um fogão,
a gente vai buscar, que a gente só tem um caminhão, mas dá certo. E aí, Michele, essa renda é toda revertida para as crianças, para todos esses 16 programas de apoio, que não são só as crianças, né? Muita gente não sabe, mas a Associação Peter Pan, ela não nasceu em função das crianças, ela nasceu em função das mães. Das mães. Por quê? Porque a fundadora, a Olga Freire, né, ela teve um caso de câncer na família e ela começou a observar que mesmo tendo condições, né, financeiras, tendo o apoio todo da família, foi um processo tão sofrido, imagina aquelas mães que não têm condição. E que então, vem lá do interior, isso, quase 70% do nosso público é do interior. Né? Então, assim, precisa de um suporte. O câncer não é uma doença que você tem um diagnóstico hoje, está bom amanhã. Sim. Normalmente são de 5 a 10 anos de acompanhamento. Então, assim, é por isso que a coisa vai, né, ganhando um volume muito grande. E a gente está lá dando suporte, porque assim, precisa de um transplante, né? Aí não faz aqui em Fortaleza, para crianças e para adolescentes, no caso da gente, não faz. Normalmente eles vão para Jaú, em São Paulo. Então, tem que fazer toda... A mãe não tem nada de roupa, tem que fazer a mala, tem que ajudar nessa parte. Então, assim, tem todo um suporte que as pessoas muitas vezes não sabem. Uma estrutura, né? Isso. Todinha, e a gente tem, na associação, 80 empregados que dão todo esse suporte aos programas, né? Para conseguir recursos, para participar de editais, para que a gente possa, né, fazer isso acontecer, porque tem todos os bastidores, fora os nossos 130 voluntários, que também ajudam dentro do hospital. Então, assim, é muita gente trabalhando para que essa luta tenha sucesso, né? E tem também voluntariado, né? É isso que eu falei, são 130 voluntários. Ah, 130 voluntários. E 80 colaboradores. Então, são muitas pessoas que se unem, né? Para tentar fazer com que a coisa realmente flua e aconteça da melhor forma possível. E assim, o próximo evento já tem algo marcado, já tem algo em mente? Como é que está o cronograma da associação? Não para, como você disse, Não né? para. Os projetos e programas não podem parar realmente. Não, a gente agora está na iminência de fazer mais uma vez o Bazar da Receita Federal, né? Que a gente foi contemplado na semana passada. Olha aí, mas quentinha. vai ser em Juazeiro, né? Mas vai acontecer. Vai ser com mais 3 entidades de lá, né? Então, assim, a gente está muito feliz porque é um recurso que a gente, né, conta e a sociedade sempre comparece. Vai ser um dos nossos eventos. A gente vai ter a segunda edição da corrida, se Deus quiser, em junho, né? Mas só dentro da nossa grade de eventos. E assim, hoje o que a gente está trabalhando nesse mês, né, principalmente, mês de março também, tem o imposto de renda, né, que a gente também sempre vem pedir a você que faz seu imposto de renda, e muita gente não sabe disso, né? Se você tem imposto a pagar ou a receber e você faz pela declaração do modelo completo, você pode destinar, já vai calculado no seu imposto de renda, tem uma abinha que você coloca lá, tem a doação direta, você clica lá, ele já calcula. Você bota o Fundo Estadual da Criança e do Adolescente do Ceará e aí o próprio sistema ele já calcula quanto você pode doar. E isso você não vai gastar nem R$1 a mais do que isso, né? Porque você já vai fazer parte. Se você tinha, por exemplo, R$1.000 a pagar e aí no cálculo ele aparece que você pode doar 300, ele vai emitir 2 DARFs. Um de 700 que vai para a Receita e um de 300 que vai para esse fundo. Nesse fundo a gente depois vai lá, apresenta o seu recibo, aí a gente precisa desse recibo, e aí esse recurso vem para a gente através do nosso CCR válido do SEDCA. Vocês também participam do Nota Fortaleza? A gente participa do Sua Nota Tem Valor. Sua Nota tem valor, pronto. Exato, que também é outra forma de ajudar sem tirar dinheiro do bolso, isso, né? Porque tem a premiação. Tem, né? as pessoas, elas se cadastram, indicam a Associação de Combate. Tem gente que diz assim, eu não encontrei o Peter Pan, é porque o nome é Associação de Combate ao Câncer Infanto-Juvenil. E aí você bota como entidade beneficiada a associação e o que acontece? Se você for sorteada, né, o mesmo valor que você receber, a gente recebe também. E também existe um rateio todo mês, né? Então, assim, cada R$50 em compras gera um cupom. E aí faz aquele bolo e divide proporcional ao tanto de pessoas que te indicaram, né, e que fizeram umas compras. Se você não ganhar nada no sorteio, que eu espero que você ganhe, o que acontece? Você tem desconto no seu IPVA. Então, agora, por exemplo, né, no começo do ano, que a gente está aí com IPVA, IPTU, vários colégios de meninas, né? Então, assim, a gente olha lá, ele já vem automático pelo seu CPF. Então, quando você for emitir o seu
seu boleto de pagamento já vai vir com desconto. Então é uma coisa bem interessante. Você está ajudando, vai ganhar o desconto, concorre a alguma coisa e se você ganhar, a gente ganha também. Então a gente já ganhou muitos prêmios, graças a Deus muitas pessoas nos indicam, mas a gente precisa de cada vez mais. E essas doações não precisa você tirar dinheiro do bolso, que a gente sabe que está meio, né, apertado aí o orçamento, principalmente no começo do ano, mas é uma coisa muito bacana. Então você tem várias formas de ajudar. Né? E a gente também tem um amigo Peter Pan, que é isso que eu ia falar para vocês, né, que a gente está intensificando, que com R$30 por mês, significa R$1 por dia, né, você pode contribuir para a causa do câncer infanto-juvenil. Por quê? Porque a gente precisa de muitas coisas. Às vezes uma criança está saindo de alta, né, alta para ir para casa, e ela precisa de uma cadeira de rodas, ela não tem condições de comprar. Tem condições. A gente que tem que fornecer, e aí como isso tem milhares de outras coisas, né? É uma família que está no interior, mas não quer ficar numa casa de apoio, então ela consegue um aluguel social, mas na casa não tem nada, então a gente tem que botar um fogão, o básico, né? O fogão, a geladeira, uma cama, né? O básico do básico, mas isso aí a gente tem que mobiliar. Então, assim, são coisas que as pessoas não acham que a associação, muitas vezes, ela entrega uma cesta nutricional e ela brinca com as crianças dentro do hospital. Não é assim. Não é assim. Vai muito além, né? Vai muito Você acha além. que esse é o maior desafio hoje, assim, Michele? A questão dessa estruturação, reestruturação familiar, né? Quando a criança tem aquele diagnóstico e aí a família vai se reestruturar para isso? Você acha que é o maior desafio? Olha, é um desafio enorme, porque assim, o câncer... A problemática maior seria, claro, além do tratamento da doença... O câncer infanto-juvenil, ele adoece a família inteira, né? Não é uma coisa só a criança ou adolescente. Por quê? Primeira coisa que normalmente acontece, a mãe normalmente vai ter que largar o seu emprego para poder cuidar dessa criança, porque é um tratamento longo, então é hospital, às vezes passa muito tempo internado, então assim, não tem condições. Ou o pai ou a mãe, normalmente a mãe, ela vai ter que, né, abdicar do seu trabalho. Se ela é do interior, a coisa complica mais ainda, porque normalmente ela tem outros filhos, né, que ela vai ter que deixar, às vezes com o pai, às vezes com a mãe ou com um parente, né? E muitas vezes o que a gente nota, né, ao longo desses 20 e tantos anos, né, quase 30 de história, é que o casal acaba se separando. Então, a carga da mulher é muito forte com relação a essa doença, né? Claro que tem os homens também, gente, eu não estou excluindo, mas assim, a grande maioria são as mães que vêm do interior com essa criança que nesse momento está precisando de mais apoio e ficam os outros filhos. Então, assim, uma coisa que a gente tem feito, né, já está com mais de um ano, a gente teve que colocar, com relação à saúde mental dessas mães, principalmente, psiquiatra dentro da associação para poder fazer esse atendimento. Nós já temos psicólogos atendendo no hospital, mas a psiquiatria foi um ponto, né, que a gente identificou como sendo uma necessidade que tinha que ser tratada. Então, todo mundo passou pela pandemia, né? Assim, a pandemia, pra gente, foi ao quadrado, né? Para não dizer que... Por quê? Primeiro, tivemos que tirar todos os voluntários do hospital, né? As mães ficaram isoladas com aquela criança em tratamento longo. Então, assim, não tem um apoio, acolhimento, porque não podia. E estava certo, porque era uma doença ainda incerta, né? Então, assim, foi muito difícil para elas e as sequelas, elas vêm, né, depois. Então, assim, a gente passa por esse momento e a gente está querendo agora, Joana, construir, né, onde é a nossa sede, um pequeno centro de reabilitação. Eu fiquei sabendo. Pronto. Por quê? Porque, assim, muitas vezes a criança fica com alguma sequela, né? Ela até se cura, mas às vezes tem alguma sequela. Por exemplo, às vezes tem uma amputação, né, de membro inferior, de membro superior, principalmente de perna, né? Tem algum problema na visão, fica com algum problema na audição. Fora isso, aí você vai precisar colocar uma prótese nessa criança, ela precisa se reabilitar. Então, tem várias coisas que a gente precisa fazer, né, além do hospital, né, que assim, é um passo de cada vez. E então, a gente fala em reabilitação, as pessoas às vezes pensam, não, vou só ali colocar aquele membro e vou ali fazer umas fisioterapias. Não é assim. Tem a questão do psicológico, né? Tem a questão da terapeuta ocupacional. Assim, é algo que é multiprofissional, multidisciplinar, né? A gente tem que estar o psicólogo junto com o fisioterapeuta, junto com o fonoaudiólogo, muitas vezes. Não é só para a criança, para o jovem, né? É para a família toda. E a mãe é assim, a mais atingida. Então, a gente tem um programa que chama Cuidando do Cuidador.
Então a gente faz muitas coisas com elas para que elas se fortaleçam e possam enfrentar tudo isso, né, da melhor forma possível. Então, o nosso grande sonho é que realmente a gente consiga atender todas as mães, né, todas as crianças, e que elas consigam a tão sonhada cura, né? A gente tem um sino lá no hospital, que esse sino, quando ele toca, todo mundo levanta, né? Todo mundo bate palma, porque assim, a criança está totalmente curada, não, mas ela já venceu uma boa etapa, né? Ela vai para uma fase, vamos dizer assim, mais leve do tratamento. E aí é um motivo de grande alegria, né? Porque não é fácil. O tratamento ele é longo e ele é doloroso para a família inteira. A questão do centro de reabilitação, a gente já tem prazo para isso ou estão começando a levantar fundos para poder botar a obra para frente? A gente está com duas frentes agora que são bem importantes. Primeiro, a gente está precisando reformar a nossa recepção, então você aí que está nos ouvindo, né, você que tem como ajudar, empresário ou pessoa física mesmo, que a gente acredita muito no poder do muito, muitas pessoas se unindo, a gente consegue, foi assim que a gente construiu um hospital. As pessoas perguntam assim, esse hospital é do Estado? Eu digo não. Esse hospital é do Peter Pan? Eu digo não. Na realidade, o Peter Pan, ele construiu o Centro Pediátrico do Câncer, mas esse hospital é da sociedade. Sim. Sabe por quê? Porque foi com o dinheiro dela, né, dos empresários, que a gente ergueu esse hospital. Então, ele é da sociedade. Por isso que a sociedade tem que ter todo carinho, cuidado, porque vamos imaginar, e se não existisse o Centro Pediátrico do Câncer, né? E se a associação não tivesse aqui para fazer isso? O Estado, ele tem 1 milhão de demandas, né, para atender. Então, assim, nesse quesito do câncer infanto-juvenil, a gente uniu mesmo as mãos e nós estamos lá nessa luta diária, né, para conseguir fazer com que as coisas deem certo. Com relação à recepção que eu estou lhe falando, é porque a gente está num projeto, a recepção está feia. Os meninos passam um dia correndo, não sei o quê, aquele fluxo, a gente quer melhorar o fluxo dentro do hospital, né, e assim, e realmente depois de 15 anos, né, de uso, está muito desgastado. Então a gente tem um projeto para recepção, a gente começou ano passado, mas ele está aí a duras penas ainda, mas vai dar certo. E a gente quer reformar isso para dar um maior conforto. Nós já fizemos 2 espaços anexos a ele, que foi da leitura, né? O Lê Faz Bem, né? E o do Jorge André, que é um espaço onde essas crianças vão fazer uma recreação e tal. Fora isso, temos a brinquedoteca, o espaço da adolescente, que ficam no primeiro andar. Então, esse é um dos projetos que a gente quer finalizar esse ano para entregar uma recepção digna, né? Porque com cadeiras mais confortáveis. A gente tem um espaço da família, né? Lembra de um ticketzinho que a gente perturba todo mundo, pedindo para comprar um sanduíche, né? Então, a gente está na construção aí, em parceria com o Instituto Ronald McDonald, do Espaço da Família, que vai ser um espaço bem legal, porque as famílias às vezes chegam muito cedo, 5 horas da manhã, o atendimento começa às 7. E elas ficam, né, às vezes não tem, às vezes você vai chegando, você vê gente no banco da rodoviária, porque veio de ônibus e está lá com a criança com câncer, deitado no banco de rodoviária, ou na frente do próprio hospital, ali perto tem uns bancos, ficam deitados ali, isso dói muito no nosso coração, né? A gente não quer que seja assim. Então, a gente está fazendo esse espaço da família para acolher melhor essas mães, esses pais que vêm do interior junto com a criança, para que eles possam ter um espaço para tomar um banho, relaxar vendo uma televisão, assistindo um filme, ou então ali sentado numa poltrona mais confortável, né? Então, assim, é um espaço que a gente, se Deus quiser, esse ano inaugura, né, que vai fazer a diferença. E o Centro de Reabilitação, ele é um projeto que está começando, né? Esse projeto que eu falei da Receita Federal, da carreta, né? Uma parte desse recurso vai ser para a gente tentar iniciar essa obra, vai depender de como isso vai fluir. E a gente está colocando outros projetos para fazer essa reabilitação, porque a gente entende que ela é fundamental e ela tem que ser coladinha no hospital, porque a criança, se a gente for fazer uma reabilitação, por exemplo, num espaço longe do hospital, fica complicado, porque ela está em tratamento. A mãe não, ela fica sem saber se ela fica no tratamento, se ela sai para fazer a reabilitação, e a gente quer que seja colado, que aí ela já sai, faz ali a reabilitação e ela volta, né, para o seu espaço. Como é que está esse cenário, assim, Michele, em relação ao câncer infanto-juvenil? As famílias, os pais, eles estão melhor informados em relação a isso? Ou não, ainda falta muito caminho para percorrer, para se falar sobre isso. E em algumas famílias é até um tabu, né? Não vamos falar sobre isso. Não fala nem o nome da doença. Não quero nem falar sobre essa doença, porque eu não quero. Aí, de repente,
vem o diagnóstico, aí você não sabe como lidar com aquele assunto, porque você nunca teve condição nem de conversar ali. Um dos nossos grandes, foi muito boa essa sua pergunta, porque eu tinha esquecido de falar. Um dos nossos pilares é o diagnóstico precoce. Sim. O que significa isso? A gente precisa que todo mundo, sociedade como um todo, professor, agente de saúde, principalmente aquele que está no interior, né, e que está lá, às vezes vai nas casas e tudo, ele identifique sinais e sintomas do câncer infanto-juvenil. Por quê? Porque diferentemente do câncer do adulto, que tem prevenção em muitos casos, o infantil ele não tem. Então o que faz a diferença é o diagnóstico precoce. Teve uma febre persistente, muitas vezes acontece que a gente escuta, né? Eu não sou médica, mas eu escuto tantas histórias que eu estou quase me formando em medicina à distância. Imagina. Né? O que Lida é? Tanto com isso todo dia, É, né, todo Michele? dia. Então, assim, por exemplo, uma criança vai jogar bola, né? Aí tem um machucado normal, né, da bola e tudo, e essa perna não para de doer. Tá 15 dias ainda e essa dor persiste. Então, assim, né? Vamos consultar um médico, que pode ser alguma coisa, se Deus quiser não vai ser, mas e se você identifica isso de uma forma precoce, então a chance de cura e de ter menos sequelas, né? Você não ter uma sequela na criança é muito maior. E outra coisa, o câncer na criança, ele desenvolve muito rápido por conta das células, né? Que estão, né, em constante, vamos dizer assim, ebulição desse processo de crescimento. Então, assim, quanto mais rápido ela tem um diagnóstico, e aí é nosso grande desafio, nós temos um curso, chama EAD Salvando Vidas. Olha aí. EAD Salvando Vidas, qualquer pessoa pode fazer, tá? Ele está disponível nas plataformas. Você entra lá, você profissional médico tem um direcionamento, e você, pessoa comum, que quer entender um pouco sobre isso, e é muito importante você entender, né? Pode ser seu filho, seu sobrinho, alguém que você conhece, você identifica alguma coisa, você já alerta e manda essa criança para ser observada, né? Para fazer exames, para descobrir se é realmente câncer ou não. Antigamente, né? Antigamente a gente tá com câncer, então você tá com a atestado de óbito ali já assinada, a sentença de morte. Agora não, né? O câncer é uma doença que tem cura, assim, né? E a gente vê tanta cura por aí, que eu acho que o desespero não é o primeiro caminho, né? Que você deve seguir, a gente não é hoje tem tanto orgulho, a gente tem pacientes... Você tem que se informar, estudar, ler... Pacientes que são médicos hoje. Olha aí, entendeu? Se formaram em medicina. Tem famílias que hoje estão voltadas a isso, porque passaram por isso, realmente. Exatamente. Famílias que ajudam hoje a Associação Peter Pan, porque já foram ajudadas também. Tem coisas incríveis. Vou lhe contar um caso assim que me marcou. Adoro. Né? Então, assim, um pai que passou por tudo isso, né? E ele fez um concurso, né? Um concurso, acho que foi para a polícia, se eu não me engano. E foi lindo o que ele fez. Então, quando ele recebeu o primeiro salário dele, ele foi... Eita, que eu sou bem chorando, viu? Ele foi até a associação e disse que ele queria, que era um prazer muito grande, porque do jeito que ele foi assistido, na época que ele menos, né, podia fazer o tratamento do filho dele, ele queria fazer a doação desse primeiro salário, né, para a Associação Peter Pan, que consequentemente ajudaria outras crianças. E assim como ele, tem vários. Tem mães que retornam, tem mães do interior que fazem gincanas para arrecadar alimentos, para arrecadar roupas para o bazar, de vez em cabelo, né, que as crianças, que as pessoas vêm doar. Então, assim, tem muitas formas de ajudar, sabe? E, assim, é um trabalho que eu posso garantir a você, Joana, que todo o dinheiro, né, todo o recurso que vai para lá, a gente tem um compromisso, é realmente empregar, né, na luta contra o câncer infanto-juvenil. Então, se você entrar no nosso site, você vai ver que tem tudo lá, a transparência, sabe? De onde a gente gasta, a gente todo ano, no final do ano a gente faz, estamos até com a última edição agora para sair, um relatório de gestão, dizendo onde é que a gente usou o dinheiro, quais foram os programas sociais, na sua nota tem valor, todos esses programas que a gente participa, todos eles exigem da gente uma prestação de contas, né, e a gente tem que ter auditoria independente. Então, assim, a associação, ela preza muito pelo dinheiro, porque a gente às vezes escuta, sabe? Não vou doar não, que não chega, gente, chega. Chega até as crianças, chega até as famílias, né? Eu só tenho outro do dia do desapego, já que você gosta de história, gente. Tinha um senhorzinho, a gente fazia, né, e ele escutou pela rádio que a gente estava fazendo o dia do desapego, e ele chegou na porta da associação, de bicicleta, né? Aí parou, por coincidência, parou em frente a mim, né? Tava na calçada, que a gente fica lá o dia todo. E aí ele parou, aí falou, moça, deixa eu dizer uma coisa para a senhora. Eu escutei no rádio, vocês estão aqui para ajudar as crianças com câncer, né? Eu disse,
Aí ele tirou R$5 do bolso e disse assim, olha, não é muito, mas é tudo que eu tenho. Então eu queria dar para vocês. Então, essas histórias, sabe, assim, elas enchem o nosso coração de alegria. Eu já ia falar da realização pessoal, né? E assim, a gente nota, e assim, eu falo por mim, né? Eu sou voluntária desde 2005, né? Então, em 2020 eu me aposentei e fui para a associação a convite da Olga, porque ela estava cansada. E a associação cresceu muito, a gente precisava profissionalizar. E aí eu fui para lá. Eu cheguei no dia 15, né? Assim, comecei os trabalhos, né? Meio que à distância, em março. Aí, 4 dias depois veio o quê? A pandemia. Então, assim, a gente passou por períodos muito críticos. E o que é que eu sinto hoje? A Michele, apesar de eu já ser voluntária desde 2005, mas eu não estava lá no dia a dia, né? Então, assim, no dia a dia da instituição, vendo todos os problemas. Então, assim, a Michele de 2020, ela não é essa pessoa que está aqui na sua frente, né? Porque a gente começa a ver que a gente é muito abençoado e a gente esquece de agradecer por tudo que a gente tem e a gente reclama demais, né? Então, eu tenho um lema na associação, ó, a gente é proibido de reclamar. A gente tem saúde, a gente tem um emprego, a gente tem família, a gente não perdeu ninguém na pandemia, então, assim, a gente só tem a agradecer. Quando eu vejo cada criança daquela, uma luta diária, né? Com um tratamento pesado, muitas vezes, né, recebe furada, medicação, passa mal, uma rotina muito dolorosa. E a alegria deles, e aí quando você vem espera, tem um subindo na árvore, menino, desce daí. Porque da minha janela eu vejo eles passando, aí às vezes eu tenho que abrir a porta e dizer, desce daí, meu filho, você vai cair. Então assim, mas é criança, gente. Exato, então assim, qual a nossa grande preocupação? É que apesar de, né, apesar da doença, apesar de estar careca, apesar de estar tomando químio, ele é uma criança, ele é um adolescente, ele tem sonhos. Então a gente quer que eles vivam uma vida o mais próximo à normalidade. Uma das coisas que sempre pega, eles muitas vezes ficam afastados da escola, então perdem essa convivência, né, da escola, que é tão importante. Então a gente está em uma luta para trazer, né, tem uma lei que precisa, vamos dizer assim, ela efetivamente quer atender as pessoas dentro do hospital. Então, assim, a gente quer fazer outras coisas para que essas crianças elas tenham seus direitos garantidos, né? Direito à educação, né? Que é dentro do hospital. Então, assim, ela não pode sair, ela está tomando químio, ela está internada, mas tem um acompanhamento, né, mais próximo disso tudo. Então, gente, tem milhares de formas, né, que você pode ajudar. Então, divulgue o trabalho. Siga a gente no Instagram. Não tem nem, né? Não vai gastar nem R$1. Porque lá a gente coloca todas as nossas campanhas, né? Você vai saber tudo de que forma você se enquadra e pode ajudar. Às vezes, não posso com nada. Sua nota tem valor, se inscreve, divulga, fala com as pessoas, né? Coloca o seu CPF na nota, vai lá, fez uma reforma em casa, vai trocar o fogão, a geladeira. Liga pra gente, a gente vai pegar. Ah, não, tem uma sacolinha de roupa. Vai lá, deixa lá. Faz a diferença. Quando a gente junta tudo isso, a gente constrói um hospital. Então, vamos deixar aí, né, o convite para todos acessarem as redes sociais, para que realmente a gente bote para frente aí esses projetos, ajudando tantas crianças, tantas famílias. E venha ser um amigo Peter Pan. Olha, né? aí, o Amigo Peter Pan é um dos nossos programas que nos permite fazer várias ações. E é isso, você pode colocar no seu cartão de crédito, você pode já fazer para o ano inteiro, né? E você com R$30, você pode salvar a vida não só de uma criança, mas de uma família, de famílias inteiras. Então, assim, ajude a gente, ajude nessa luta. A gente quer fazer muito mais, mas a gente tem uma limitação financeira, né? Então, assim, tem que ser tudo muito bem pensado. Como eu falo sempre, o cobertor é curto, né? Se a gente puxa para um lado, sai pelo outro. Então, a gente precisa realmente dessa ajuda e que as pessoas saibam que... Eu não quero que elas saibam por mim, vão visitar. Vá lá fazer uma visita. Converse com a mãe que é atendida, né, pela Associação Peter Pan. O carinho dessas mães, e a gente tem um evento lá, que são mães de anjo, né? Aquelas que os filhos não resistiram ao tratamento, que é um dos eventos que mais me emocionou. Por quê? Você ter perdido seu filho e você voltar para o hospital, né? Onde tudo aconteceu, né? E você ir ali para agradecer. Então, se não houvesse humanização, se você não tivesse sido bem tratado, se você não tivesse a certeza que tudo que foi feito, né, tudo que podia ser feito, foi feito pelo seu filho, você não voltaria. Então é isso, gente. A gente quer convidar você que está aí do outro lado
a se juntar a nós nessa luta. Segue no Instagram que você vai ver. Ação não falta não, tem uma programação extensa. Todinha lá. Para corredor, para quem gosta de corrida, para quem gosta de bazar, né? Para quem tá querendo visitar, quem quer ser um voluntário, né? Então ele se inscreve numa página, ele faz um curso, né? Tem todo um protocolo. A associação ganhou por 3 anos consecutivos um dos melhores gestores de voluntariado do Brasil. Né? Nós temos o selo VOL, que muito nos orgulha, né? Porque o voluntariado é um braço muito importante também na instituição. Então, como ajudar, o coração de cada um é que sabe, né? Mas eu posso dizer uma coisa? Você é muito mais ajudado do que você pensa. Então, assim, o que você dá, volta para você de uma forma que para mim é muito linda, que é através de graças e bênçãos que você precisa para sua família. É uma troca, Michele, é uma barganha? Não é uma barganha, mas é a vida real. Quanto mais você doa, quanto mais você se preocupa e se importa com a vida do outro, quanto mais você tem essa empatia e se coloca no lugar, mais coisas boas acontecem na sua vida. Isso aí eu falo de cátedra. Michele, muito obrigada pela sua participação, Joana, aqui, viu? Vamos deixar um convite, então, para todos acessarem as redes sociais aí da Associação Peter Pan. Conte conosco. Obrigada, Sempre Joana. que precisar, estaremos aqui. Parabéns pelo belíssimo trabalho. Obrigada. Papel que vocês vêm desempenhando aí há tanto tempo, mudando a vida, devolvendo um pouco da alegria para essas crianças, né? Exatamente, porque elas são crianças, né? Infância, elas precisam passar por esse período da forma Exato. Mais leve que seja possível. E o papel da gente é esse. Obrigada Eu que pela agradeço. sua participação. A gente fica por aqui. Até a próxima. TV Câmara Fortaleza. A fortaleza da nossa cidade é você.